O levantamento realizado por médicos de Campinas mostrou que os casos de herpes zoster estão aumentando aqui no Brasil. 27 mil diagnósticos de reativação do vírus foram feitos nos 2 primeiros meses do ano, contra 9 mil no mesmo período do ano passado. Que coisa, né? As informações vieram de uma pesquisa do DataSUS. Os especialistas atribuem esse crescimento de casos de herpes zoster ao envelhecimento da população brasileira, uma vez que a chance de o vírus se manifestar é maior entre quem tem mais de 50 anos. É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a médica infectologista doutora Luciana Pacheco, no Explica Pra Gente, que está no ar. Um assunto muito importante que parece estar distante das pessoas, mas está mais perto do que a gente imagina, né? Doutora Luciana Pacheco, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Isso, pela pesquisa que nós estamos vendo aí, é de que nós estamos, então, com o vírus circulando, não é? E, além de tudo, a nossa população está envelhecendo. Por isso que os casos têm crescido. Seria isso, doutora? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É isso, Wilson. Acima de 40 anos, 90% da população já teve contato com esse vírus, porque esse vírus é o mesmo da catapora. Então, a gente tem inicialmente a catapora na infância, na adolescência, jovem, e aí o vírus, a gente se cura da doença, e aí o vírus fica lá dormente numa terminação nervosa, quietinho lá. Depois, com a idade ou com alguns fatores de risco, como abaixo da imunidade, doenças que levam a pessoa a precisar tomar quimioterapia, radioterapia, né, o câncer, ou algumas outras medicações que baixam a imunidade. Então, esse vírus ele pode ser reativado. Às vezes o estresse, às vezes é uma doença que a pessoa tem previamente. Por exemplo, a COVID. A COVID é uma doença que baixa bastante a imunidade das pessoas, principalmente a COVID grave. E aí a gente viu também fazendo essa relação. Quando a pessoa tinha COVID grave, muitas pessoas desenvolveram herpes zoster depois. E aí, então, a doença acontece dessa forma, geralmente é mais comum nos idosos, mas também nessas pessoas que têm a sua imunidade baixa. Que coisa, né? Então todo mundo está suscetível, né, a ser a vítima, né? Então, infelizmente, que ele fica ali adormecidozinho, né? Mas ao momento que a gente tem qualquer diminuição das defesas, ele volta com força, né? Em alguns casos, não são em todas as pessoas, em alguns casos acaba vindo com muita força, né? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer as perguntas dos nossos telespectadores que querem debater esse assunto com a doutora Luciana Pacheco. Vamos ver, infectologista. Quem faz a pergunta para a doutora Luciana é o Gabriel Santos. E ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, quais os primeiros sintomas que surgem com a doença? Gabriel, geralmente é dor no local onde as lesões vão aparecer. O local mais comum é na região do tronco. Então, ali entre as costelas é o local mais comum. E a pessoa, antes de aparecerem aquelas bolinhas que seguem assim um trajeto acompanhando a costela, vamos dizer, a pessoa sente dor. É uma dor muito intensa, uma dor às vezes em queimação, às vezes em adormecimento, mas é uma dor intensa. Aí depois surgem as bolinhas naquele local, depois essas bolinhas vão desaparecendo, vão virando crosta, né, vão cicatrizando, e essa dor ela pode persistir. Por que acontece dor? Porque o vírus ele inflama a terminação nervosa onde ele estava lá dormente. Então a gente teve catapora, curou, o vírus fica ali naquele nervozinho lá quietinho, e aí depois, por uma dessas situações que eu comentei, ele volta a replicar, a reestrivar, e aí ele inflama aquele nervo. Então a pessoa tem dor naquele local, e aí, além disso, aquelas bolinhas, aquelas lesões ficam vermelhas, depois surgem as bolhas, depois vai cicatrizando. Muito bem, nós estamos, enquanto a senhora estava falando, nós estamos ilustrando aqui com pessoas, com imagens de pessoas que tiveram a herpes zoster e mostrando os locais e essas manchinhas que a senhora relatou muito bem, para que as pessoas entendam, né? Aparece sempre nas axilas, às vezes virilha, às vezes pescoço, né? Barriga, né? Ombro, enfim. Não tem um local certo para aparecer, né, doutora? Não, ela pode aparecer em qualquer local, sendo que a gente sabe que tem lugares mais comuns. Que são alguns lugares, né? Que são assim, na região do tronco, como eu falei ali, entre as costelas. Pode acontecer
na face, é comum também, inclusive acometendo o olho. Mas pode ter atrás, no dorso, pode ter descendo a coxa, geralmente por trás. Então, assim, tem vários locais onde podem ocorrer, sendo que mais comum é nessa região do tronco. Idoso e mulher, a gente não sabe explicar muito, tem muito na face e acometendo, então, o olho, pode levar a alteração ocular, precisa fazer uso de medicação também. Muito bem, bem explicadinho mesmo, doutor. Vamos para a segunda e última pergunta de hoje nesse bate-papo. Quem quer participar com a doutora Luciana Pacheco, infectologista, é a Fernanda Moura. Ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, é um caso de emergência ou tenho que procurar um especialista em consultório? A dor, Fernanda, às vezes é muito intensa. Então, a pessoa precisa tomar uma medicação que varia, desde um analgésico simples até medicações mais fortes, vai depender aí da intensidade da dor. Como acontece muito nos idosos, é importante que os idosos sejam avaliados, até porque também existe um antiviral que a gente pode tomar para diminuir essa replicação do vírus. Consequentemente, o tempo, né, de dor vai também diminuir, e aí por isso que é importante procurar um atendimento médico, para que seja de fato avaliado, diagnosticado como cobreiro, né, como o herpes zoster, e tratado adequadamente. Tudo bem, sempre procurar um médico para ter o tratamento adequado e importante também nesse momento. Obrigado, doutora Luciana, mais uma vez, sempre assuntos bastante importantes, né, levando essas informações, tirando as dúvidas das pessoas que nos acompanham todos os dias aqui com muita competência. Doutora Luciana, uma boa semana, com muita saúde, boa tarde e até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde, Wilson. Só para terminar, existe uma vacina contra o zoster. Infelizmente, não existe ainda na rede pública, não existe pelo SUS. É na rede privada, não é uma vacina barata, é cara, mas quem puder tomar, que tiver mais do que 50 anos, tem uma indicação bem precisa, justamente para diminuir essas complicações, né, essas sequelas que o vírus pode deixar na pessoa, principalmente essa dor que é tão intensa e que muitas vezes atrapalha muito a vida das pessoas, dos idosos principalmente. Perfeito. Excelente informação também. Bom, tem a vacina, seja caro ou não, a gente se vira, vai dar um jeito de tomar se assim for necessário. Obrigado, viu, doutora, mais uma vez, sucesso, boa semana. Muito obrigado pela sua participação. A senhora também. Boa tarde, obrigado mais uma vez.